Salve, salve galera do Detetives Vascaínos, aquele abraço, tamo junto de novo para falar de Vasco da Gama. O Vasco que voltou a vencer ontem, depois de um jejum de 7 jogos e agora foca suas atenções no Brasileirão, né, onde se encontra na zona de rebaixamento. Porém tem um jogo importante na sua casa, no próximo domingo, junto com a sua torcida, e tem que aproveitar o momento para conquistar os 3 pontos, subir na tabela e colocar um ponto final aí nessa irregularidade aí que pontua o time na temporada. E eu vou te contar o que espera o Vasco para esse jogo de domingo, as possibilidades, o pensamento do Fernando Diniz e as movimentações do Clube Cruz Maltino no mercado da bola. Tem fato novo sobre zagueiros e eu tive acesso a alguns detalhes importantes sobre possíveis nomes também no radar do clube. Isso e muito mais você encontra aqui neste vídeo, portanto, se liga aqui comigo até o final, deixa o like aí embaixo, compartilha o vídeo do amigo e seja mais um inscrito no canal. Bom, a vitória de ontem diante do CSA deu um novo fôlego, um novo ânimo para o time para a sequência da temporada. Uma vitória que, mesmo com 2 tempos distintos em termos de atuação, devolveu a paz para o grupo seguir adiante. Em São Januário, a percepção era de que pouco importava como o time iria vencer, mas que aquele jogo não poderia ter outro resultado que não fosse aí a vitória do Vasco, e de preferência no tempo normal. E de quebra o time iniciou muito bem a partida, traduzindo em gols a sua superioridade. No segundo, a gente já viu aquele Vasco que o torcedor estava cansado de assistir nos últimos 7 jogos, ainda mais por conta do relaxamento do resultado. Mas enfim, a vitória veio, pessoal, e deu um combustível extra para o jogo deste domingo contra o Atlético. Só a vitória interessa para mostrar que o time voltou definitivamente aos trilhos. Apesar das velhas deficiências da equipe, Fernando Diniz viu muitas coisas positivas nessa partida e exaltou o belo primeiro tempo do time e espera que daqui para frente o grupo prossiga para manter um equilíbrio em campo para alcançar os resultados. Ele exaltou o volume ofensivo do time no primeiro tempo, mas fez um alerta importante que deve servir de lição para os próximos jogos ao afirmar que nesse segundo tempo o time caiu demais de produção do que devia e que isso precisa ser corrigido aí o quanto antes. Ainda mais se o Vasco pegar aí adversários de maior qualidade daqui para frente, como é o caso do Galo. Para essa partida de domingo, o João Victor deve retornar ao seu posto de origem, enquanto isso o time terá a ausência do Lucas Piton, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Aliás, não está descartada a utilização mais vezes do Hugo Moura para a zaga, né? Diniz destacou ontem que o volante tem um passe muito bom, com a linha alta, com boa velocidade, força física e uma construção facilitada para jogar de zagueiro. Em relação à suspensão do Piton, Victor Luiz deve ser confirmado no treino de amanhã como seu real substituto. O restante do time deverá ser o mesmo que o Diniz vinha colocando em campo e, obviamente, com o treinador fazendo seus ajustes durante a partida, já que tem atletas como o Nuno Moreira, né, que estão aí sentindo o peso da sequência de jogos. O jogador que ganhou pontos com o Diniz foi o Garré, que entrou ontem como meia e deverá ganhar mais oportunidades neste setor, ainda mais que o Vasco está buscando mais atacantes de lado. Bom, vamos agora falar de reforços, né? Até porque hoje foi um dia de muitas especulações e o Vasco não vai parar em Andrés Gomes, apesar das dificuldades financeiras. E o foco continua sendo o mercado sul-americano, meus amigos. O Vasco vem fazendo sondagens, vem colocando alguns nomes na mesa, buscando informações para avançar. Porém, no meio de alguns nomes, estipulou suas prioridades de acordo com as condições do negócio. Um nome que entrou em cena, informação dada pelo companheiro Carlos Berberti, é do zagueiro colombiano Carlos Cuesta, de 26 anos, que atualmente defende o Galatasaray da Turquia, jogador da seleção, inclusive. Porém, por lá, o jogador não vem correspondendo às expectativas pelo investimento feito desde a sua chegada. E a ideia do clube turco é por sua saída, para que possa recuperar o dinheiro gasto. Bom, o interesse está confirmado, mas não é uma situação assim tão fácil, até porque há concorrentes pesados. E um deles, inclusive, já negociava com os turcos, o jogador há algumas semanas. Trata-se do Spartak de Moscou, da Rússia. O clube russo tinha como plano A um defensor lá que joga no futebol italiano, mas com as dificuldades do negócio, começou a conversar com o Cuesta. Tive a oportunidade de conversar com alguns colegas que cobrem o Galatasaray e o que me passaram é que o clube turco quer 8 milhões de euros pelo zagueiro e o Spartak está oferecendo 1 milhão
de euros pelo empréstimo, mas com uma opção de compra na casa dos 5 milhões de euros. Porém, os russos querem a obrigação de compra, não opção. Isso aí vem sendo discutido entre as partes. E no meio disso surgiu o Vasco, que tenta sensibilizar o jogador e os próprios russos numa proposta de empréstimo com obrigação de compra, semelhante à usada na tratativa com Carlos Andrés Gomes. Então os valores aí é que vão falar mais alto nessa hora. Tenta também convencer o atleta, pelo projeto esportivo, visando um retorno ao futebol sul-americano. Portanto, não é algo assim fácil. Eu fiz a minha parte tentando falar hoje, desde que saiu essa notícia, com um dos representantes do jogador, que é administrado pela empresa UAL, mas não obtive o retorno sobre essa questão e sobre o futuro do atleta até então. Mas as cartas estão na mesa e a decisão final deve sair em breve. Aguardemos. Além de Cuesta, há outros nomes que estão na mesa do Vasco. Um desses nomes avaliados é o do também colombiano Johan Romania, de 26 anos, zagueiro que pertence ao San Lorenzo da Argentina. Jogador que inclusive tem bons números e vem sendo uma peça importante por lá desde que chegou ao clube em 2024. O seu contrato é válido até o final de 2026. Trata-se de um zagueiro central e vira e mexe, vem tendo seu nome vinculado a outros clubes. Inclusive o Grêmio tentou ele no início do ano, mas não chegou a um acordo em termos de cifras com o clube argentino. Importante pontuar que até ontem o Vasco não tinha entrado em contato com o San Lorenzo. Cheguei inclusive a falar com o presidente, o Marcelo Moretti, que revelou não ter chegado nada concreto. Porém, uma negociação, caso se avance para uma proposta, considerada difícil pelas partes, já que o San Lorenzo só aceita de imediato aí vender um jogador em definitivo. E por lá cogita-se que o atleta esteja avaliado aí em cerca de 8 milhões de dólares. É isso, amigos. O Vasco está se movimentando no mercado e tentando novas cartadas para qualificar o elenco. É obrigado a subir o sarrafo, esticar a corda, ver mais nomes no radar e creio que em outras posições também serão contempladas até o final da janela com base nas avaliações do Fernando Diniz. Aliás, eu já ia me esquecendo, o dia foi cheio de especulações e uma recente veio lá de fora através do jornalista Pipe Serra, especializado em mercado da bola. Segundo ele, o Vasco fez uma proposta pelo atacante colombiano, o Rohan Rojas, de 22 anos, que pertence ao Monterrey, mas o clube mexicano teria recusado a investida. Comenta-se que os valores giravam em torno de 5 milhões de dólares por 60% do passe. Atualmente, ele está emprestado ao Necaxa do México, sem opção de compra. E a ideia é que fique por lá até o final do vínculo. Essa informação eu também tentei confirmar, mas até o momento não consegui. Mas estou correndo atrás. Contactei inclusive o empresário do atleta, o Julian Garcia Alves, que é o filho do ex-jogador Alexis Garcia, e também o presidente do Monterrey, o senhor José Antônio Nóbrega. Ambos, até o momento em que eu gravo esse vídeo, não me responderam. Mas é isso, o mercado da bola tem muito silêncio, tem muita cavada, tem muita coisa concreta que não pode ser informada e muita coisa para a gente poder filtrar, mas a gente segue correndo atrás para trazer a notícia mais correta possível para vocês. E antes da gente encerrar, lembrando que o Vasco oficializou hoje o retorno do volante Cauã Barros, que estava emprestado ao América Mineiro, e também a sua renovação até 2027. O jogador já está treinando no CT Moacir Barbosa e inclusive apto a fazer a sua reestreia, já que teve seu nome publicado no bid da CBF no dia de hoje. Caberá ao Fernando Diniz decidir se relaciona ou não já para essa partida de domingo. Em relação à chegada do Andrés Gomes ao Brasil, muita gente pergunta, a expectativa era de que até o início da próxima semana essa situação aí se concretize. Pelo que apurei, os clubes ainda alinham algumas questões burocráticas de concordância antes do atleta ser liberado para viajar e assinar com o Vasco, e fazer os seus exames médicos. Já que o acerto tinha sido apenas verbal, então tudo tem que ser documentado, colocado no papel. Vamos aguardar. Bom, mas é isso, colocando um ponto final nesse boletim e agradecendo a você a sua audiência. Em breve estou de volta. Aquele abraço!